Fala rapaziada, tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Maicon da Flarock S81. Hoje iremos reagir ao Chico Garcia, comemorando aí a vitória do Grêmio contra o Flamengo no Maracanã, né? Os caras estão comemorando esse empate como se fosse a Champions League, cara. É impressionante como o Flamengo está sendo visto pelos times adversários, hein? Se liga só nisso aqui. Que forma o Grêmio se portou diante do Flamengo? Um poderoso adversário. É de entender os nossos limites, mas ao mesmo tempo não se contentar com isso e tentar superá-los o tempo inteiro, mesmo na dificuldade. Quando eu falava aqui na sexta-feira, é óbvio que eu estava apavorado. O Flamengo vem de um 8-0 sobre o Vitória. Vitória é esse que ganhou do Atlético Mineiro no fim de semana. O Campeonato Brasileiro tá maluco. O Mirassol meteu 5 no Bahia. Tem acontecido essas coisas. Mas é um Flamengo extremamente qualificado, extremamente... Baita verdade, né, rapaziada? O Mirassol meteu 5, cara, no Bahia. Que coisa de maluco. Os times da Bahia lá tá tomando sarrafo atrás de sarrafo, hein, rapaz? Bahia, Vitória. Tá ficando ruim a coisa pra eles lá, hein? sedento por esse título brasileiro e que enfrentava um Grêmio, vamos lá, com muitas dificuldades. É um Grêmio que ainda está se formando, que não tem ainda uma confiança significativa no nosso treinador, na comissão técnica e no trabalho que está acontecendo por lá. Porque a gente faz jogos em que a gente entende que daqui a pouco pode ter uma mexida e aí perde para o Sport em casa. Depois empata com o Ceará em casa. Então, e aí ganha do Atlético Mineiro fora, e talvez isso diga mais sobre o Atlético Mineiro do que sobre a gente. Aí perdemos o Balbuena. E assim o Grêmio vai indo até que se depara com esse Flamengo no Maracanã. É claro que eu estou aliviado, porque a tendência, inclusive para o Brasil inteiro, era uma vitória do Flamengo. Não apenas uma vitória, uma goleada, uma vitória consistente, uma vitória com facilidade. Não foi assim. O Grêmio sequer perdeu o jogo. Mas a gente sabia, a gente que é Flamengo, a gente sabia que o Flamengo não ia meter, 4, 3, 5-0 no Grêmio. A gente sabia disso. Porque, primeiro, o Flamengo já tinha metido 8 no Vitória. O Grêmio viu esse jogo, com certeza viu. E os caras falaram, a gente vai ter que jogar com muita raça, com muita pretensão, pra gente não fazer vergonha no Maracanã. Os caras, tanto é que se vocês forem analisar o jogo, o Flamengo parece que economizou muito o jogo e o Grêmio jogou com muita raça, com muita vontade. Tanto é que eles deram tanto em campo que eles conseguiram apenas o empate com o Flamengo sem chutar no gol, com um pênalti muito duvidoso, né? É claro que o Flamengo foi melhor. É claro que o Flamengo criou as suas oportunidades. Mas o que se esperava? É um Flamengo disputando o título brasileiro, é o Grêmio disputando sair das últimas posições. E no meio de todo esse contexto que eu citei para vocês. O que a gente precisava fazer? Como eu falei para vocês no vídeo de sábado, na verdade. Não tem jogo jogado. A gente pode até, como analista, torcedor, ficar dizendo, o jogo já tá ganho, o jogo é páreo corrido, vai ser goleada. Os caras que estão lá dentro, eles não podem acreditar nisso, porque eles vestem a camisa do Grêmio. Um clube absurdamente grande, um clube de uma camisa pesada, um campeão do mundo, capaz de feitos inimagináveis. Quando ninguém acreditava, lá estava o Grêmio, provando quem era o Grêmio. Um clube que se fez ser respeitado no Brasil, fora dele, especialmente no continente sul-americano. Esse é o Grêmio. Você viaja para qualquer canto do mundo, as pessoas conhecem o Grêmio. E é o Grêmio da luta, da galhardia, de não se entregar. Então o que eu esperava, diante de tudo que foi falado ao longo da semana, é que esses caras tivessem um pouquinho de brio para entender que, peraí, a gente não pode aceitar isso. A gente pode até perder o jogo. E era o normal que o Grêmio perdesse o jogo. Eu preciso entender a minha... Eles sabem, meu filho. Se eles chegassem com o Flamengo de perna bamba, que o negócio ficar feio pra eles, eles sabem. Já pensou tomar uma goleada? Ia dar crise lá no Grêmio, mano. O Flamengo, fala muita gente, Flamengo qualquer coisa é crise, mas também, hoje em dia, o Flamengo traz crise pra qualquer time do Brasil, meu irmão. Por exemplo, o Carille foi demitido, né? O Mano Menezes vai querer dar mole? É ruim, hein?
realidade. A minha realidade é essa distância que existe entre Flamengo e Grêmio, que é muito maior até do que as posições que hoje a gente estabelece. O Flamengo líder e o Grêmio 13º. Ela é muito maior do que isso, nesse momento. Em termos de time, em clube, eles se equivalem. Eu estou falando de time. E aí eu preciso ter a humildade de fazer, tá bom, vamos fazer um enfrentamento com esse Flamengo e vamos tentar sair vivo de um confronto, de um duelo com esse. Quando você negocia pontos, é óbvio que não pode perder para o Sport em casa. Não dá para perder pontos para o Ceará em casa. Mas o Flamengo, se você conquistar um ponto fora, mesmo que você tenha perdido em casa no primeiro turno, porque era outro contexto, outro treinador, inclusive, você pensa, cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que ir em busca pelo menos desse ponto. E é óbvio que tem que ser celebrado. Mas mais do que pelo ponto, por um empate contra o Flamengo, é a maneira como jogamos. É a maneira como jogamos. O Grêmio sofreu, claro, e não tinha como não sofrer, mas o Grêmio suportou a pressão. O Thiago Volpe talvez tenha tido a melhor atuação de um goleiro nessa temporada. Porque nenhum outro goleiro vai superar o que o Thiago Volpe fez, porque ele, inclusive, garantiu o resultado para o Grêmio. Ele, inclusive, fez o gol da partida. Olha que loucura. Se não fosse o Volpe, mano. Se não fosse o Volpe, eu acho que seria um jogo de 4x0 não, mas uns 3x1. 3x1. Se não fosse o Volpe, eu acho que nem teria pênalti também, né? Enfim, não sei. Mas acho que seria uns 3x0. Mas é impressionante, né? O Volpe, além de virar o Neuer, se tornou o Kane, né? Batendo pênalti, pro Grêmio. O cara, ele teve a audácia de tirar bolas inimagináveis e ainda bateu pênalti pra fazer o gol de empate contra o Flamengo. É foda, né, mano? Porra, a nossa aflição é os goleiros do time adversário. Nunca é o jogador, o zagueiro, o lateral, o atacante. É sempre o goleiro. Coisas que a gente via nos tempos de Rogério Ceni. O goleiro que defendia embaixo das traves e que resolvia lá na frente. O Thiago Volpe foi esse cara. A gente teve outros pênaltis no campeonato. Aliás, muitos pênaltis no campeonato, né? Reconheço isso. Alguns aconteceram, acho que a maioria aconteceu. Esse do jogo contra o Flamengo, eu já vou falar sobre ele. Mas a gente teve outros batedores. Mas vocês vão lembrar que o Thiago Volpe foi um cara que nos ajudou contra o Juventude, contra o São Raimundo, lá no começo do ano, nas inúmeras dificuldades que tivemos no começo do trabalho. Enfim, rapaziada, eita a declaração do Chico. Agora eu vou trazer aqui pra vocês o lance aí o comentário do Pilhada sobre pênalti marcado pro Grêmio. O que ele achou desse pênalti aqui, né? E aí, o torcedor do Flamengo, o torcedor de todos os clubes, sempre falo isso, pra não falar que é clubismo, que tem um bando de idiota que vai falar que é clubismo. O torcedor, eu não posso aqui julgar, eu não posso dizer que tem sacanagem, eu não posso dizer que tem esquema, se eu não tenho prova de nada. Agora, o torcedor de um time que viu isso que aconteceu hoje no Maracanã, que viu o seu time que briga pela liderança contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, ter um pênalti desse marcado, o torcedor ele pode desconfiar do que ele quiser. Eu vou falar pra vocês, aquele pênalti marcado ali foi foda, viu? A primeiro momento, quando eu vi ali, eu vi que a bola não resvalou no corpo do Ayrton. Falei, porra, o juiz vai marcar pênalti, cara. Porque a bola bateu diretamente na mão dele. Apesar de que a mão dele estivesse do lado do corpo dele, né? Não tivesse aberta, né? Ou seja, sem intenção alguma. Mas, cara, pra prejudicar a gente, cara, não adianta. Vão marcar. E aí falaram, né, que o árbitro era mineiro. Não sei, acho que era... O VAR era paulista. Aí sempre tem essas coisas aí, cara. Mas, porra, é foda, né, cara? Acho que a gente poderia ter tentado mais no jogo, mais chute no gol, né? O Luiz Araújo, porra, segurou na bola pra caramba. Tanto é que a torcida tava reclamando pra ele chutar. Chuta, Araújo, chuta. E não chuta no gol, aí é foda, né? Como é que a gente vai fazer gol sem chutar? Mas a gente teve algumas chances claras ali que o Volpe foi muito bem. Infelizmente saiu com empate, com gosto de derrota, né? Essa é a verdade, porque era um jogo que era pra gente ter ganhado no Maracanã. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa o like no vídeo. Esse canal acabou de começar, né? Eu ainda tô me adaptando. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me ajude compartilhando também com comentário aí o que você achou desse pênalti. Você achou que foi pênalti ou se não foi pênalti? Na minha concepção,
eu acho que não seria pênalti, porém, pela regra ou pela questão de os juízes serem aqui, a interpretação desses juízes serem muito doidas, eu imaginei que ele ia marcar. O que você achou desse pênalti aí? Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.